Oi, gente, a Patrulha do Consumidor está de volta depois de 2 semanas de férias. A gente estava descansando um pouquinho, né? Ninguém é de ferro, mas nós estamos de volta aqui para atender as demandas das reclamações, para que você conheça os seus direitos e para que a gente possa te orientar, tá bom? Vamos começar? A Thalita Alves diz o seguinte, olha, fiz a garantia estendida para o meu celular, não tem nenhum ano que eu comprei, mas levei o aparelho em outra assistência técnica para conserto. Se eu for até assistência técnica autorizada, eles são obrigados a arrumar? Thalita, deixa eu ver se eu entendi o que aconteceu com você. Se você fez a garantia estendida, a garantia estendida, ela não é de fato uma garantia, ela é um seguro. E essa seguradora vai estabelecer que local você deve levar o celular para conserto. Você não pede essa garantia estendida. A garantia do fabricante, se você levar em outra assistência técnica, você perde. O que muita gente faz é o seguinte, durante o prazo de garantia do fabricante, quebra a tela do celular, ok? E a pessoa vai até uma assistência técnica ou sonda o valor e é muito caro para trocar a tela. Então, vai num serviço paralelo e troca a tela do celular, ok? Você, a partir desse momento, perdeu a garantia do fabricante, tá certo? Porque você levou num serviço não autorizado e colocou uma peça não original, uma peça chamada de paralela, ok? Bom, nesse caso, você perdeu a garantia do fabricante, mas a garantia estendida, não, esta é uma garantia de uma seguradora, então essa daí você não perde, você teve um problema no celular, você entra em contato com a seguradora e a seguradora vai consertar o seu celular. Pode acontecer de você ter colocado uma peça paralela e eles identificarem isso. Aí a gente precisa ver o contrato que foi firmado com a seguradora. Toda vez que você faz uma garantia estendida, como falei anteriormente, é na verdade um seguro, você tem que ter uma apólice desse seguro. Então veja a apólice do seguro, veja como é que está assegurado o seu aparelho, quais são as suas obrigações para manter ele assegurado, para que você possa exercer o seu direito. Garantia estendida não é garantia, é seguro. Eles chamam de garantia estendida porque eles, em tese, eles estão estendendo a garantia do seu celular, mas não é uma garantia, é um seguro, tá bom? Valeu? Se você tiver problema, procura a gente. O Israel diz o seguinte, eu comprei um aparelho de DVD nas Casas Bahia, mas ele veio com defeito. A loja me mandou procurar assistência técnica e o aparelho ficou 23 dias no conserto. Tem algum direito? Olha, Israel, se você compra um produto e esse produto dá defeito, né, o comerciante não é obrigado a trocar. Muitos comerciantes, lojas de departamento, como as Casas Bahia, fazem uma política de troca por mera liberalidade. Olha, o problema deu um problema em 24, 48 horas, às vezes eles dão até um pouco mais de prazo. Você voltou na loja, eles pegam o aparelho com defeito, mandam para o fabricante e te trocam o aparelho. Mas isso não tem amparo legal, é uma mera liberalidade. Por quê? Porque a garantia tem que ser dada pelo fabricante, não pelo comerciante, tá? É o que diz o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece a responsabilidade objetiva. O que significa isso? Que quem colocou o produto no mercado é diretamente responsável. Ele só não é responsável se você não conseguir achar o fabricante ou o importador. Aí o comerciante torna-se responsável. Isso está no artigo 12º e 13º do Código de Defesa do Consumidor. Lá você vai encontrar esse amparo legal, ok? Nestes casos, né, o comerciante é responsável. Tirando isso da frente, a responsabilidade é do fabricante, ok? Então, se você levou o produto para casa, ele deu defeito, quem você deve procurar é assistência técnica. A assistência técnica tem o prazo de 30 dias para solucionar o problema. Não solucionado no prazo de 30 dias, você pode pedir o seu dinheiro de volta, corrigido monetariamente,
ou então a troca do produto, tá? Mas isso depois de 30 dias. No teu caso, você tem 23 dias, eles te devolveram o aparelho em 23 dias, cumpriram o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, esse aparelho continua na garantia do fabricante e tem mais a garantia de 90 dias da assistência técnica, mesmo dentro do prazo de garantia. Por que existe isso? Porque às vezes você está no final da sua garantia, né? Geralmente o fabricante dá 1 ano de garantia e você está lá no penúltimo dia e o produto dá defeito. Aí você leva na assistência técnica. Se voltar a dar o defeito de novo, o defeito de novo, aí sim, né? Está valendo 90 dias de garantia. Tá certo assim? A próxima pergunta vem da Valquíria Araújo, diz o seguinte: quando a gente compra um eletrodoméstico e ele apresenta defeito, a gente pode pedir a substituição ou tem que levar para assistência técnica? É o mesmo caso, Valquíria. Você tem que levar para assistência técnica, tá? A assistência técnica é o ponto de ligação entre o consumidor e o fornecedor, tá? Quem é o fornecedor? É o fabricante. Então, a assistência técnica, ela vai consertar o seu produto no período de garantia sem custo nenhum para você. Como eu disse anteriormente, ela tem 30 dias para solucionar o problema. Se em 30 dias ela não solucionar o problema, ou se ela solucionar o problema e ele voltar a dar defeito e passar o prazo de 30 dias, vou fazer essa explicação direitinho para vocês entenderem. Você leva para assistência técnica com defeito dentro do prazo de garantia. A assistência técnica demora lá 10 dias para resolver o problema, resolver o teu problema. Levou o aparelho para casa, voltou a dar problema de novo. Aí você faz o quê? Você leva de novo para assistência técnica. Você leva de novo para assistência técnica, vai correndo mais prazo. Se dentro desses prazos, né, em 30 dias não for solucionado o problema, se não foi solucionado o problema, aí você tem o direito à troca do produto ou à devolução da quantia paga monetariamente atualizada, correto? O Daniel pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se todos os atacados do estado de São Paulo podem cobrar pela sacolinha ou em que consta o nome do atacado. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Eu gostaria de saber se todos os atacados do estado de São Paulo podem cobrar pela sacolinha, em que consta o nome do atacado. Ora, a questão da sacolinha plástica, ela é uma discussão eterna, tá? Aqui no estado de São Paulo existe legislação que estabelece que a sacolinha pode ser cobrada. É uma legislação do estado, tem no município de São Paulo e em algumas outras cidades. No estado propriamente dito, eu não sei dizer com certeza nesse momento. Mas existem localidades que, por lei, a sacolinha pode ser cobrada. Eu fui contra isso, lutamos, brigamos, entramos na justiça, né? Ganhamos no primeiro momento, depois perdemos no segundo momento. Eu considero isso uma venda condicionada, ou seja, só te vendo o produto se você comprar sacola e vice-versa. Aí os supermercados dizem assim: olha, as pessoas não são obrigadas a comprar sacolas, podem levar suas sacolas próprias e embalar nas suas próprias sacolas, ou então nós fornecemos caixas. Como é que a pessoa vai sair com caixas na mão, principalmente tomando ônibus, etc. Então o consumidor acaba se vendo obrigado a comprar a sacola. Agora, existem estabelecimentos comerciais que não cobram a sacolinha plástica. Eu aconselho você a comprar nesses estabelecimentos. É uma forma do consumidor, né, fazer um protesto em relação às sacolinhas plásticas. Por quê? Porque as sacolinhas plásticas, de acordo com os supermercadistas, eles dizem assim: a sacolinha plástica destrói o meio ambiente. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: bom, se a sacolinha plástica destrói o meio ambiente e ela é usada posteriormente para lixo, todo mundo usa para lixo, então tem um reuso, né? A sacolinha, o saco plástico vendido no supermercado para lixo também é de plástico. Então, se um agride o meio ambiente, o outro agride o meio ambiente também. Então, teríamos que acabar com todas as sacolas de plástico e começar a fazer de material reciclável. Existem
Existe um material reciclável que se parece com plástico e que se destrói na natureza com o passar do tempo. O plástico deterioraria em 160 anos, é o que dizem. Ninguém tem esses cálculos, porque desde que foi inventado o plástico, até hoje, não passaram esses 100 e poucos anos. Então, ninguém sabe quanto tempo ele dura na natureza. Por conta disso, né, os supermercados foram à justiça dizendo, não, nós queremos preservar o meio ambiente. Mentira, eles não querem preservar nada. Eles querem economizar R$500 mil por mês, por ano, desculpe, que é o que gasta mais ou menos uma loja de médio porte, um supermercado de médio porte. Gasta mais ou menos R$500 mil por ano. Eles querem economizar isso e fazer você pagar. Aí eu dizia o seguinte, olha, mas se nós vamos pagar os R$500 mil por ano, nós consumidores, vocês vão dar desconto nos produtos, né? Não, os produtos continuaram no mesmo preço, não deram desconto nenhum, começaram a cobrar sacolinha, tudo virou lucro para os supermercadistas e não fiscalizam se de fato essas sacolinhas que estão sendo vendidas são de plástico ou não são de plástico, até porque você não consegue ver a diferença entre uma e a outra. Então, essa é uma questão que para mim não está vencida ainda, né? Nós continuamos lutando pelo direito do consumidor, mas existem localidades onde a lei prevalece e nós temos que cumprir a legislação, ou seja, a lei em vigor, tá certo? A lei foi feita, às vezes a gente pode não concordar com a lei, mas se ela existe a gente tem que cumprir, valeu? O Léo diz o seguinte, se eu levar o meu carro na oficina mecânica, eles mexerem em algo que não autorizei e que não tem nenhuma relação com o defeito reclamado, isso caracteriza alguma infração ao Código de Defesa do Consumidor, o que eu posso fazer? Ora, toda vez que você vai para uma oficina mecânica, o mecânico tem que fazer um orçamento prévio. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro em relação a isso. E no artigo 40, deixa claro que o orçamento é obrigatório. Muita gente, por amizade com o mecânico, acaba, olha, está com defeito assim, assim, assado, fala para o mecânico qual que é o defeito. O mecânico não faz orçamento, não faz absolutamente nada, nada é aprovado e aí depois vem a conta para você pagar. E às vezes a conta fica muito salgada, né? Depende da cara do cliente. Isso é péssimo. Por isso, né, nós colocamos na legislação o seguinte, ó. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor, veja o que a lei diz, o fornecedor de serviço será obrigado, o que a lei obriga, né, não pode ser cobrado. Eu digo isso porque existem empresas que cobram pelo orçamento, né, principalmente aquelas que fazem serviços de assistência técnica para televisão, para máquina de lavar, geladeira, etc. e tal. Então, o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias contado do seu recebimento pelo consumidor. Uma vez aprovado pelo consumidor o orçamento, obriga os contratantes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes, tá? Então, o Código de Defesa do Consumidor é claro, você tem que ter um orçamento. Se o mecânico mexeu em alguma coisa sem a sua autorização, ele infringiu o Código de Defesa do Consumidor e você pode procurar um órgão de defesa do consumidor para que ele apure a infração administrativa. Fora isso, existe uma sanção penal. Qual que é a sanção penal? Né? Ela está no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Diz o seguinte, olha, fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, e no caso aí mecânico é serviço, tá? Então, ele fez uma afirmação falsa ou enganosa ou, olha só o que diz ali, omitiu informação relevante sobre o preço, né? E sobre o serviço que ia ser praticado.
Neste caso, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Aí você pode procurar também uma delegacia para que seja instaurado um termo circunstanciado, para que seja confeccionado um termo circunstanciado e que seja remetido ao juiz, porque não pode sair por aí fazendo serviço sem que o consumidor autorize e depois vem a conta para você pagar. Então você tem sim direitos, tá bom? O Maurício diz o seguinte: gostaria de saber se o convênio pode negar uma solicitação de urgência para a realização de cirurgia bariátrica feita pelo médico. Ora, Maurício, a legislação é clara em relação a isso. Se existe, né, uma determinação médica, o plano de saúde tem que obedecer, né? E no caso, a cirurgia bariátrica é uma questão de saúde. As pessoas que estão que estão obesas, em excesso, elas têm problemas sérios, cardíacos, de diabetes e de pressão, uma série de problemas, né? Porque o coração não aguenta um corpo muito pesado. Esse é o problema das pessoas que têm obesidade. Então, quando o médico determina uma cirurgia bariátrica, é por necessidade. O plano de saúde é obrigado, sim, a fazer a cirurgia e tem prazo para marcar essa cirurgia. Basta uma determinação médica para isso, tá? Se for para fins estéticos, não. Mas cirurgia bariátrica não é para fins estéticos, né? Ela só existe para a manutenção da saúde da pessoa que está obesa. Então, é obrigado sim, e o plano de saúde deve cumprir e não pode te negar esse direito. Você pode fazer uma denúncia para a gente ou pode fazer também uma denúncia para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS vai multar o plano de saúde e determinar que ele cumpre a legislação em vigor. Valeu? Nós vamos ficando por aqui. A semana que vem a gente volta com a Patrulha do Consumidor. Um abraço, gente. Até lá.